Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Medeiros e vou apresentar para vocês sobre o ciclo PDCA. Esse é o conteúdo que a gente vai falar hoje, né? Primeiramente uma introdução, depois sobre o ciclo PDCA, cada fase desse ciclo, o PDCA na gestão da qualidade e, por fim, o PDCA relacionado ao processo DMAIC. A princípio, é bom a gente analisar algum ambiente onde possa ser aplicado o processo. Quando você tem uma empresa, ela necessariamente precisa buscar, né, atingir sempre seus objetivos e suas metas, visando melhorar o desempenho do mundo globalizado e cada vez mais, né, competitivo que a gente vive atualmente. E para fazer isso, é necessário fazer adaptações, né, várias mudanças conforme o mercado e isso acaba exigindo com que as empresas elas precisem utilizar novas abordagens para poder no seu sistema de gestão, né, para poder arcar com essas mudanças. Alguns procedimentos que consistem em fontes de sucesso na prática das empresas, eles precisam ser investigados para que seja possível melhorar cada vez mais o entendimento. E assim, né, poder ser aperfeiçoado para que ocorra uma difusão muito maior da aplicabilidade dentro das organizações, né, para mostrar que realmente aquilo pode trazer resultado, melhores resultados. E um dos procedimentos que são mais conhecidos na gestão da qualidade total, né, que se chama TQM, é o uso desse ciclo PDCA, né, que é dividido em 4 fases. O PDCA, ou alguns métodos, né, do mesmo gênero, como o DMAIC, que nós vamos falar um pouco mais para frente, eles fundamentam, né, os projetos é, com o objetivo de poder trazer melhor resultado para dentro da empresa. Para ser possível atender toda a demanda, né, ao invés de apenas buscar aperfeiçoar os passos que são pré-estabelecidos, é importante rever muitos conceitos, né, que existem do PDCA, né, como conhecimento, solução de problemas, metodologia, os métodos e as técnicas. Agora, falando sobre o ciclo PDCA em si, né, como eu disse, ele é dividido em 4 fases, né, onde a primeira é a fase Plan, a segunda é Do, seguida de Check e Action. Essa primeira fase, a fase do plano, ela é caracterizada por estabelecer um plano de ações e essa fase é dividida em 2 etapas. A primeira, ela consiste em você definir aquilo que você quer com o intuito de poder planejar o que vai ser feito. A segunda consiste em definir quais serão os métodos que você vai utilizar para poder atingir esses objetivos. A fase do, ela também é caracterizada através de 2 etapas e é basicamente aquilo que você vai executar aquilo que você planejou. A primeira etapa, ela consiste em poder capacitar a organização para que a implementação daquilo que foi planejado, ela consiga ocorrer, ela possa ocorrer. E a segunda etapa, ela consiste em você poder implementar aquilo que foi planejado. A fase de checagem, né, ela consiste em você poder checar, né, fazendo comparações, né, entre os dados que você obteu na execução com aquilo que foi estabelecido no plano, né, a fim de poder verificar se os resultados estão sendo atingidos conforme aquilo que foi planejado. Ação, né, o A, ela consiste realmente, né, no que a palavra diz, em agir, né, ou melhor dizendo, fazer as correções que forem necessárias com o objetivo de evitar que o problema ele ocorra novamente. Agora partindo para uma parte um pouco mais prática também do ciclo PDCA, nós vamos falar um pouco sobre a sua utilização em gestão da qualidade. O gerenciamento da qualidade ele é de extrema importância, né, para as empresas e tudo mais. Existem algumas ações gerenciais que são abordadas a esse tema, que é o planejamento, o controle e a melhoria. E isso, né, tudo isso gera o planejamento da qualidade. O ciclo PDCA, quando você fala dele
em relação à qualidade, ele atingindo metas, mantendo resultados em um nível desejado de controle, você aborda um outro tema do PDCA que se chama o SDCA. O SDCA ele também é separado em fases. A fase DCA são os mesmos nomes, são dados ao ciclo PDCA, mas a fase S ela se chama Standard, que é onde você vai estabelecer as suas metas padrão, e um negócio chamado Procedimentos Operacionais Padrão, que pode ser chamado também como POP. A fase D, você vai treinar e supervisionar o seu trabalho, avaliando sempre para poder saber se todos os POP estão sendo cumpridos na execução das tarefas. A fase C, você vai verificar a efetividade dos POP, fazendo avaliações de metas, se essas metas elas foram ou não alcançadas. A fase A, caso a meta ela não tenha sido atingida, é necessário adotar uma ação, uma ação de correção, para poder remover aquilo que causou esse descumprimento das metas. Além do PDCA de metas padrão, o SDCA, você também tem o PDCA de planejamento da qualidade. E esse PDCA, diferente do PDCA normal, você possui a fase P relacionado a 4 etapas. A primeira etapa é a de identificação do problema, a segunda de análise do fenômeno, a terceira de análise do processo e a quarta como estabelecimento do plano de ação. As fases D, C e A refletem o plano de ação em execução, como fase D. A fase C, avaliação de alcance dos benefícios estratégicos. E a fase D, você tem os seus POP, e esses POPs eles terão sua produção iniciada e logo você vai conseguir lançar o seu produto no mercado. Agora, falando um pouco sobre o PDCA relacionado à solução de problemas, nós podemos falar que um problema ele é um resultado indesejável de um processo. E o PDCA ele pode ser visto como um método que você consegue tomar decisões para poder resolver problemas dentro das organizações. Assim, o PDCA ele vai indicar o caminho que você precisa atingir para que as suas metas, as metas que você estipulou, elas possam ser realmente alcançadas. O PDCA, você consegue utilizar ele de forma muito fácil em resolução de problemas, porque ele apresenta muitas técnicas, ferramentas de qualidade que conseguem te ajudar a manter e melhorar toda a integração do ciclo. Porém, existem outros métodos que são semelhantes ao PDCA, como, por exemplo, o método que eu coloquei aqui, que é o método DMAIC, que é uma metodologia do programa do Six Sigma, Lean Six Sigma, que ele é dividido também em etapas, como definição, medição, análise, melhoria e controle. E como vocês podem ver nesse quadro à esquerda, possui muita relação entre as fases do PDCA com as fases do ciclo DMAIC. Embora o PDCA ele seja um método mais difundido na prática da melhoria da qualidade, o seu uso ele deve ser visto com um pouco de cautela, porque, em geral, as pessoas elas tendem a aplicar esses métodos e técnicas em seco, assim, ao invés de pensar em solucionar os problemas e tudo mais. E isso pode ocorrer devido a uma urgência, você querer obter resultados de forma muito, muito rápida e acabar esquecendo de fazer a implementação do método em si, e isso pode prejudicar a compreensão da solução de problemas relacionados à qualidade. E por fim, a gente pode ver que o PDCA ele é um ciclo que ele está muito voltado para essa questão do planejamento, do controle e da melhoria. Embora ele seja muito, muito útil para as pessoas, às vezes as pessoas elas tendem a executar mecanicamente uma série de passos sem se preocupar com os princípios e as racionalidades que estão relacionados a esses passos. E existem muitas diferenças alternativas que
te ajudam a solucionar os problemas da qualidade, né? A primeira, ela se refere aos métodos os métodos analíticos tradicionais e baseado nos estudos de causa, entre outras características, né? Esses métodos eles podem ser aplicados em situações que te ajudam no desenvolvimento de um raciocínio em sequência. Uma outra alternativa também é você perceber que isso está fortemente relacionado à criatividade e inventividade como princípio para poder trilhar caminhos muitas vezes completamente diversos em relação ao que será seguido pela abordagem dos métodos tradicionais. E como a gente pode ver, o PDCA ele realmente é uma ferramenta que te auxilia muito, né? Tanto em qualidade quanto solução de problemas, mas também existem outras metodologias que têm afins com o ciclo PDCA, como o ciclo DMSC, que também é uma metodologia que está sendo muito utilizada hoje em dia.